Eu achei muito interessante, porque não é uma área que eu trabalho, né? Assim, apesar de, por ser professora de linguagens, eu navego em várias discussões, o quanto a discussão da ditadura na minha família é muito feita fora da escola. Então, eu estava comentando com as meninas semana passada do quanto o assunto ditadura militar na minha escola foi assim, ditadura militar, outra coisa. Então, acho que foi no dia que a gente foi no Wolfson College, que tinha que explicar a Revolução Russa para uma menina, e aí eu falei, gente, ditadura militar não tem nada, eu não lembro de nada, só sei que é 64, se foi, se não foi, não sei o que e tal. Mas eu lembro de duas pessoas, de muitas pessoas nesse processo na Bahia, na região petrolífera, né? Em Madre de Deus, onde eu moro hoje, são muitas. E aí eu fui atrás dessas histórias de como foi esse processo. Mas eu vou destacar 4 pessoas aqui. E aí, legal essa vivência da classe trabalhadora na época da ditadura militar no Brasil. Não seria no Brasil, seria especificamente na Bahia, né, na região metropolitana. Você passa por mim, Larissa? Pode, se quiser, diminuir o negócio passando. E aí eu quis botar. Eu vou ter que diminuir mesmo. Porque aí você dá um Tzinho e ele vai-se embora. Na setinha. E aí eu coloquei essas histórias não contadas, que são essas duas pessoas nesse processo, que é meu pai, eu tive aqui a puxar, e meu avô. Né? Então, são duas histórias. Sempre sorri quando vê seu pai. Ele quer conhecer. Cara, se for na Bahia, a gente marca o negócio. Ele me lembra muito meu pai, muito. E o quanto foi interessante eu coloquei essas histórias não contadas, porque no momento que eu comentei a carta, porque na minha casa tem sempre essa conversa de que, assim, sempre quando a gente está em roda conversando, sempre tem o comentário de que meu avô foi preso na ditadura. E aí, depois desse processo, o governo fez uma carta de desculpas oficiais, né? E eu falei, porra, acho que seria interessante trazer isso para discussão. Ainda deu um porra, né, Tamara? Também. E aí, vamos atrás disso. E aí eu fiquei essa semana inteira atrás disso. Mas o que mais me chamou a atenção, não trouxe, mas eu lembrei agora, é o quanto isso mexeu com a família em reviver esse momento. Então, assim, falar com minha avó, que fez aniversário dia 2 de fevereiro, tipo, 92 anos, falar com os meus tios, falar com minha tia, que é historiadora, para poder reviver esse processo, foi uma coisa que me trouxe outras sensações para além dessas histórias que Larissa começou a apontar do movimento sindical, das mulheres em suas casas, desse senso de comunidade. O que acontece? Essas duas pessoas trabalharam na Petrobras, tá? E essas duas pessoas viveram a ditadura, tanto meu pai quanto meu avô. Enfim, você passa. E aí, só que eles atuaram em lugares diferentes, tá? Meu avô trabalhava como arraiz, que é o chefe de comando dos rebocadores. O rebocador, todo mundo conhece o rebocador? Sabe o que é, né? Rebocador é um navio pequeno que ele consegue ajudar essas embarcações maiores a aportar. Então, ele era o chefe dos rebocadores. Então, ele trabalhava no terminal, que hoje é Aquaviário de Madre de Deus. Mas minha avó e minha tia me contaram que era terminal Almirante Álvares Câmara, que era um dos caras envolvidos com a ditadura. E aí, a Petrobras, assim que pôde, fez a alteração do nome do terminal. Porque eu fiz, não tá aparecendo Álvares Câmara e tal. Aí eu fui ler quem era o cara. E meu pai é cria desse lugar aqui, que é a refinaria Nome Forte de Mataripe, que é a primeira refinaria do Brasil. A primeira refinaria é lá. É tanto que o registro... Eu não trouxe a carteira de trabalho dele, gente, no meu tempo. Mas assim, o registro é que a refinaria foi fundada em 32, mas a carteira dele foi em 75. Então tem a distorção de quando a refinaria começou, quando a Petrobras começou nessa região. Então assim, eles viveram, são anexos, então a refinaria para o terminal dá uns 10 minutos de carro, então é o processo de produzir agora tem petroquímica, enfim, produz petróleo, distribui. E aí eles viveram realidades diferentes nesse processo de ditadura. Só que, eu não sei se eu coloquei os relatos dele aí embaixo, Larissa. E aí eu quis trazer 2 viés. O que eu consegui, por quê? A carta, eu liguei pra minha avó, a gente bateu um papo e tal. E aí ela disse, minha filha, a carta a gente deu fim. Porque
existiu um medo muito grande. Aí ela contou todas as histórias que aconteceu. Eu tentei, com o aspecto, ter acesso à carta, só que eu precisava estar lá para poder explicar melhor. E para eles é muito constrangedor abrir os arquivos do processo da ditadura. Então, eu e minha tia tentamos, a gente não conseguiu acesso. Talvez se eu chegar no Brasil e remexer, eu consiga. Esse é um dos testemunhos de como foi para ele, né? Porque ele não está vivo, então não tive como bater o papo com ele. Então, o que aconteceu? Foi antes de São João, em 79, 75, ele ficou 7 a 5 dias preso. Então, ele ficou no porto preso, né? Foi muito tenso, ninguém falou nada sobre isso. Quando ele chegou em casa, ele disse que estava preso. Já se sabia o que estava acontecendo, mas nada foi oficializado, porque ele sempre voltava para casa e, nesse caso, não ficou, não voltou. Foi intimado pelo capitão para interrogatório para explicar por que parou de usar o rebocador e não poderia ter feito isso sem uma ordem. Isso aqui para eles era caráter de traição. Então ele tinha envolvimento e foi por isso que ele ficou preso e foi interrogado. Quando eu pergunto como foi o processo de interrogatório e tal, eu percebi minha avó uma angústia. Então provavelmente ele teve alguma situação nesse período. E aí isso aqui quem trouxe foi minha tia. Que minha tia disse que nessa época ela estava na 5ª ou na 7ª série na escola, mas ela lembra como foi o burburinho na cidade por conta desses movimentos da ditadura. E aí ela disse que foi no governo de Ernesto Geisel, que eu não sei quem é, não lembro da minha história, o pessoal aqui de história, feel free. Mas o que mais me traz de interesse nessa discussão é como foi narrar a ditadura para essas pessoas, para essas famílias, né? E o que foi acionado nesse período que meu avô ficou preso, né? Meu pai não passou por isso, pode passar por isso, ele não passou por isso. Mas ele me contou, aí tá em inglês, ele me contou como era o processo na refinaria. Então ele me disse, minha filha, a gente ficou conversando no telefone, ele disse que tinha muita espionagem. Então, todos os movimentos de greve, eles eram reprimidos intensamente. Tem um episódio que eu não coloquei aí, mas que os dois me contaram, meu avô em vida e meu pai, eles sempre contavam essa história, de um movimento grevista que meu pai participou, que ele teve salário cortado. Então teve todo um desespero, porque muitas pessoas ficaram sem receber salário. E quem ajudou ele foi meu avô. Então ele já antecipava, Petrobras vai... Eles tinham essa comunicação. A Petrobras vai cortar o salário de vocês para enfraquecer o movimento. Ele disse, a gente vai ficar. E ele disse que para ele o mais forte foi esse movimento de 83. Primeiro que ninguém nasceu nesse ano. Então deve ter sido... Porque ele trabalhou de 75 a 96. E aí ele disse que ele teve um processo de recuperação salarial, a polícia foi, muita gente apanhou, foi presa, e eles foram demitidos. Muita gente foi demitida nessa época. E aí o movimento sindical, eu não coloquei porque fica muito grande, o trabalho do movimento sindical, dessas pessoas e essas comunicações internas, porque as cartas eram, inclusive, é uma coisa que ele disse muito, as cartas eram engavetadas. Então, por exemplo, ele foi promovido e a carta dele foi engavetado para que um colega dele, que era branco, fosse promovido e ele não. Então, esse sistema sindical fazia essa conexão entre as pessoas que faziam parte do sindicato e estavam dentro da refinaria para poder fazer esse comunicado para quem está fora. Eu vi essa conversa aqui, parece que a carta de Valmir está aqui na Petrobras. E aí, meu tio dele, que também era da Petrobras, conseguiu achar essa carta. Inclusive, gente, esse movimento que ele fez aqui foi há um ano atrás, ele estava no Rio, viu? Só queria dizer, mas eu estava no Rio. Enfim, o que eu quis trazer com essas duas histórias é pensar também como é que foram para essas mulheres. Por isso que eu disse, eu não comecei com Larissa, mas eu achei engraçado que tá parecido, pode descer, que são as duas pessoas. Engraçado que a foto das duas tem bolo. Minha avó, a esposa do meu avô, Maria da Luz Santos Paixão, e minha mãe. Tudo de bolo. Tudo de fevereiro, tá tudo certo. Como é que foi para elas esse movimento? Porque minha mãe, elas não moravam próximas, minha mãe morava em Salvador, minha avó morava em Madre de Deus. As duas viveram a ditadura em aspectos diferentes, ela enquanto filha e depois enquanto esposa de meu pai. E aí esses diálogos me trouxeram algumas coisas assim, uma consonância assim, muitas coisas similares na postura delas. E a primeira delas foi o silêncio. Que eu achei assim, como assim silêncio? E aí minha avó disse, era a única ferramenta que a gente tinha, porque a gente não sabia em que pessoas a gente podia confiar. Então, quando seu avô ficou preso, a gente
tinha que ficar na prece mesmo, em família, porque eles não eram limados de Deus, eles eram os forasteiros, então eles não eram. Eles sofriam preconceito limado de Deus o tempo inteiro. Então, ela disse que o mais difícil era lidar com a angústia do silêncio. Porque a gente não podia comentar nada, porque ele só confiava em uma pessoa que era o apelido é Nego. Nego ainda é vivo, mas enfim. Tá aí no movimento sindical também. Porque Nego ia lá dar os recados, dizer, ó, calma que parece que ele vai sair, calma que... Enfim, tinha todo um código e todo um movimento para que as pessoas não desconfiassem do que estava acontecendo. E minha mãe também teve que ficar no silêncio. Eu achei isso muito louco, cara, muito similar assim. Ela só confiava em algumas pessoas que trabalhavam com meu pai, que iam lá em casa, a gente era pequena, para saber como é que estavam as coisas. E se estava precisando de alguma coisa e tal. Eles iam lá do supetão, assim, sabe? Era muito 007 Brasil. E aí, uma das coisas que mais... Eu acho que só tem isso. Tem o próximo, mas uma das coisas que mais me mexe com esse movimento são esses 3 nomes aqui, ó. A resiliência, que eu não teria, para poder... Minha avó não sabia se ele ia voltar vivo ou não. Minha mãe não sabia como é que ia ser o mês seguinte, porque não tinha dinheiro. O senso de comunidade, que era muito forte, porque muitas pessoas de lá, elas trabalhavam na refinaria ou conheciam, então não precisavam perguntar. Era aquela coisa da confluência de Nego Bispo. Ó, trouxe tal coisa para você. Ó, falei com seu filho na rua e trouxe tal coisa. Então era tudo muito compartilhado. E cara, fé. Porque meio de comunicação era ruim, a espionagem era muito forte. Inclusive meu pai disse que pessoas foram mortas nessa época, né, óbvio. Então você tinha que confiar mesmo e era uma parada espiritual que tinha que, enfim, comungar, e foi uma coisa que as duas fizeram. O que mais me apega, e eu não tinha pensado nisso, é como esse espírito de movimento sindical é tão vivo na família. E eu e minha irmã nos comportamos dessa forma. Aí, quando eu desci, acho que é o último, quando eu fui, me mandaram um monte de foto e tal, meu pai mandou um monte de foto, e aí eu percebi dessas fotos a minha foto. Porque eu faço parte, né, da UFG, a gente briga, enfim, é perseguido, já tive salário cortado, enfim. Mas o processo desse trabalho sindical, gente, isso é recente, eu que levei meu pai para essa última viagem que ele fez, essa é recente também, a selfie dele é linda. Então, assim, o que me chama a atenção é esse sentimento de comunidade e união que eles vivem até hoje. Então, assim, ele mandou um textão, eu não botei aqui, mas assim, uma das coisas que ele falou, Nara, a nossa pauta é revogar a punição que a gente tem na Lava Jato. Eu já comentei antes. Os aposentados da Petrobras pagam o rumo da Lava Jato. Então, meu pai tem 30% a 40% do salário descontado para pagar o rumo da Petrobras. Então, assim, esses movimentos, aqui foi no Rio também, aqui foi em Brasília. Então, esses movimentos todos ainda estão atuando com essa pauta que é fruto desse processo de união sindical, né? Tinha que botar meu avô aqui, porque, além de ser meu avô, é meu padrinho. E como isso tem influenciado as discussões, tanto familiares quanto da comunidade do Laimado de Deus. Eu acho que essas conexões são importantes porque quando a gente vê um filme como Eles Vão Zumbar que Tá, e eu ainda estou aqui, protagonizado por essas pessoas, eu acho que começa a alimentar a gente essa necessidade de contar as outras narrativas. Quais são as outras narrativas? O que aconteceram nas nossas casas, como você disse? E aí, quando eu fui conversando com as pessoas da família, depois um cara a gente mandou foto, mandou coisa, eu fiquei pensando, porra, como é que foi pra minha mãe e pra minha avó? Nesse processo de ter que, enfim, ter que lidar com essa situação, ainda com o perigo que tinha na época. Então, assim, eu acho que é muito mais glorioso saber e sustentar essas histórias e resgatar essas histórias do que sempre partir do oficial, né? Eu sou mais do oficioso. Mas é isso. A foto, como eu falei para vocês, a carta ela não ficou disponível, mas talvez, se chegar no Brasil e tiver paciência e conversar com o pessoal da Transpetro, eu disponibilizo para vocês. E é isso, gente.